Vamos lá para mais um podcast, aquele papo reto, e hoje temos uma convidada linda, maravilhosa, a nossa doutora Jerusa Brandão. Estamos aqui com a Dani, né? Mais uma vez, mais um programa, e o currículo eu vou ter que deixar para a Dani dessa vez de novo, porque é o currículo dessa mulher. É uma missão sempre com essas profissionais de excelência, porque os currículos são gigantescos e o da doutora Jerusa Brandão da mesma forma que resumido, para vocês entenderem essa profissional. Doutora Jerusa Brandão Assad, graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública desde 1995. Especialista em endocrinologia e metabologia pelo Hospital Geral Roberto Santos, pós-graduada em medicina ortomolecular pela Universidade Veiga de Almeida, que é do Rio de Janeiro, diretora médica da Cliendo, Clínica de Endocrinologia e Diabetes em Feira de Santana. Ampla atuação na área médica, participando regularmente de cursos e congressos a nível nacional e internacional e de ampla importância científica. Olha só que pérola. E vamos falar hoje sobre menopausa. Antes dela falar, eu quero só deixar vocês cientes de que não é porque a menopausa vai chegar mais lá na frente que vocês não têm que se preocupar agora. Então, mulherada que tem 20 anos, né, 20 e poucos anos, não ache que isso não é algo que é pra você. Ah, eu tenho 20 anos, não preciso me preocupar com isso agora. Vocês vão ver ao longo da entrevista que tudo faz sentido, os cuidados devem começar o mais cedo possível. Boa tarde. Presente, fique à vontade. Um prazer enorme estar aqui pra gente bater esse papo reto sobre menopausa. É um período único na vida da mulher. A menopausa é, na verdade, o evento mesmo da parada da menstruação. Nós sabemos, para considerar uma mulher menopausada, ela precisa estar sem menstruar durante 12 meses seguidos. Mas isso é um evento dentro de todo um aspecto, todo um tempo envolvido que nós vivemos já com diversos sintomas e sinais também, que é o período do climatério. E nós sabemos que o climatério ele pode se iniciar a partir dos 30 anos e ele vai aí até depois da menopausa criar uma série de eventos na vida da mulher que nós precisamos discutir. Por esse motivo, fiquei muito feliz pelo convite de vocês duas, Lia e Dani, duas fofas, gente, maravilhosas, que estão fazendo aqui uma pessoa que já tem 29 anos de formada, sair, começar nessa linha aqui da tecnologia, de levar para vocês mais conhecimento. E eu estou muito feliz em estar aqui contribuindo com o programa de vocês. Muito sucesso. A gente que agradece, né? Uma profissional dessa, com tanta qualificação, né? Com renome na área. Poder falar aqui pra gente vai trazer muita informação ao nosso público, né? Fique à vontade. Vamos deixar você bem à vontade aí pra você poder discutir. A gente vai aprender muita coisa hoje. Doutora Jerusa, nós falamos aqui de um largo período, né, que começa a menopausa na identificação de alguns sinais e sintomas, não é isso? Qual o sinal que geralmente você considera aí mais importante, que já começa a dar sinais de que esse momento chegou? De uma forma assim precoce, falando de uma forma precoce, já que alguns eles vêm muito próximos um ao outro quando já é numa determinada idade, não é isso? É verdade. Na verdade, as mulheres, a menopausa, ela significa o fim do período reprodutivo da mulher. É quando os nossos hormônios, eles têm alterações e que vão causar a parada da ovulação, e que vai culminar naquele momento de menopausa. Muitos anos antes, você já tem essa queda hormonal, que é quando se inicia o período de climatério. A mulher, ela tem hormônios que são bem importantes no sentido de manter as funções do organismo. O estradiol, a testosterona, a progesterona. E a primeira queda que ocorre geralmente no período do climatério ainda, antes da parada da menstruação, antes de você ter ciclos irregulares, é a queda da progesterona, que pode acontecer já a partir de 30 e poucos anos. A queda da progesterona é um evento que causa sintomas muito cognitivos
É aquela mulher jovem que de repente ela começa a ter uma queda na memória, uma queda no aproveitamento cognitivo no trabalho, ela já não consegue ter a mesma habilidade funcional naquele trabalho que ela tem no dia a dia. Sim. E ela chega no consultório com essa queixa: doutora, eu não tenho mais a mesma energia. Eu acho que eu tô cansada, eu acho que eu tô estafada. Muitas vezes ela nem percebe que já são sinais, né, já relacionados à menopausa. Acha que é apenas, assim, uma fase da vida, né? Eu tô trabalhando muito, por isso que eu tô cansada. Eu tô muito estressada, por isso que eu tô cansada. Até porque muitas vezes jovem, né? Exatamente. E nós, mulheres guerreiras, nós achamos que sempre é porque eu perdi a noite, porque minha mãe adoeceu, ou é porque eu tive que dar um socorro à minha irmã e fiquei na casa dela 2, 3 dias e sair da minha rotina normal, ou é porque eu fiz um treino na academia mais forte, que hoje eu tô cansado. Então, a maioria das vezes, aí você vai perguntando e você vai percebendo que outras coisas mudaram ao redor dessa queixa dela de fadiga. O sono começa a ficar irregular, a mulher começa a acordar na madrugada, ela dorme normal, ela tem aquele primeiro sono, a indução do sono normal, mas acorda às 2 e não consegue mais dormir. Acorda cansada, indisposta. Ela começa a relatar para você a irritabilidade com as pessoas. Então é aquela pessoa dócil, que ama sentar para brincar com os filhos e de repente fica impaciente. Porque os hormônios que alteram não são os hormônios sexuais, né? Apenas. Inicialmente, o primeiro hormônio a alterar é a progesterona. Sim. A partir daí, você vai tendo queda do estradiol. A queda da testosterona, ela costuma ser progressiva, mas pequena. É uma pequena queda que vai se alongando a partir dos anos. Mas vem tudo junto. Imagine que uma mulher cansada, fadigada, dormindo pouco, com pouco aproveitamento no trabalho, ela começa a notar que não tem mais a mesma habilidade no dia a dia, a mesma força para tudo, para sair, para se divertir, para fazer trabalhos manuais em casa, com os filhos. E isso acaba afetando também a vida conjugal dela. Daí, assim, o que é libido, o que é não libido, assim, é cansaço. Então, isso tudo se mistura. Nós temos que imaginar que nossa vida é muito complexa. Nós não somos um corpo e hormônios. Nós somos toda uma integração. E isso afeta, sim, também a questão do desejo, porque estarmos cansadas, com sono... Desmotiva, né? A pessoa fica desmotivada. Aí já vai pra parte emocional, ela já fica se sentindo culpada, né? Pô, eu tô cansada, tô desmotivada, será que eu tô com algum problema? Às vezes o problema nem é emocional, é um problema realmente, né, hormonal, que pode ser tratado de uma forma simples, com uma profissional, né? Como você. E muitas mulheres acabam até procurando primeiramente um neurologista, um psiquiatra, achando até que já tem problemas relacionados à depressão, a uma linha mais de psicopatia, quando na verdade é hormonal. Traz a depressão? Porque na tua fala dá para entender que realmente esse período de menopausa, ela engloba, como você tinha me dito anteriormente numa conversa, vários sistemas, né? Você acabou de falar isso, né, doutora? Vários sinais, várias sintomatologias de sistemas diferenciados do nosso corpo humano. Então a gente percebe como a menopausa ela atinge o corpo como um todo. Sim. E a depressão pode se instalar sim em qualquer momento da vida. E na menopausa ela é especificamente relacionada aos hormônios. Muitas vezes a paciente vai ser tarjada como tendo um transtorno de ansiedade generalizado ou uma síndrome de pânico, quando na verdade ela pode estar tendo realmente alterações hormonais que levam a fogachos. O fogacho, que é um dos sintomas da falta do estrógeno no sangue. Que é aquela alteração de temperatura, né? Sente calor, é uma alteração de temperatura agregada a outras coisas, aumento de hormônios contrarreguladores. Então, a gente sente taquicardia, a sudorese, que é uma coisa que é bem falada, aquela sudorese que é quente, depois é fria, intolerância ao frio, intolerância aos ruídos. E é uma sensação de angústia, de morte iminente. Algumas pacientes chegam a relatar isso: gente, morte iminente. Doutora, a sensação que eu tive é que eu ia morrer. E isso é uma sensação parecida com a síndrome de pânico, pode ser confundida. Muitas vezes a gente vai tratar a mulher para uma patologia que ela não tem,
Ela tem, na verdade, sintomas relacionados ao climatério, à menopausa e acaba sendo tratada para a depressão. Então, nesses casos, o ideal, né, com algumas dessas, pelo menos, sintomatologia, é ir realmente ao endocrinologista para primeiro avaliar a questão hormonal e a partir daí a conduta ela vai ser traçada, tanto pelo endócrino como vai ser encaminhada se caso for para um outro especialista, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Graças a Deus, hoje eu vejo a medicina se transformando e eu vejo muita coisa positiva nessa transformação. Uma medicina que integra mais os profissionais, você vê uma visão mais holística do médico em relação a tratar a pessoa e não o sistema. E não apenas o sistema, Porque eu acho que não dá pra gente tratar o ser humano, o coração, o cérebro, o pâncreas. Isso não existe, gente. O que existe é essa visão mais holística de que eu estou tratando o ser humano. Então, o profissional que ela chegar, um bom ginecologista, um psiquiatra, ele vai estar preparado, ele deve estar preparado também para entender que esses sintomas, de acordo com a faixa etária da paciente, pode estar relacionado ao climatério. Até porque mesmo ela sendo acompanhada, né, por uma profissional, no seu caso, com a endocrinologista ou com a ginecologista, né, ela vai precisar muitas vezes de um acompanhamento também de um terapeuta. Sim. Porque muitas das mulheres não aceitam essa fase, essa transição e essa mudança. E como você mesmo disse, né, a questão da depressão, ela é fisiológica, mas ela também acaba entrando no fator mesmo psíquico, né? Ela começa a ter reações assim de culpa, de se sentir inferior, de tipo, pô, eu não consigo mais fazer as coisas de antes. Então isso causa realmente um transtorno emocional, psíquico real. Porque você acordar e falar assim, pô, eu não tenho mais aquela disposição que eu tinha antes, mesmo você entendendo o que é hormonal, é algo que impacta, né? A gente, é difícil a gente aceitar. Ainda mais hoje em dia que nós estamos cada vez mais dispostos, continuamos multifacetárias, né? Estamos evoluindo cada vez mais, nosso corpo envelhece. A doutora Jerusa, antes de você chegar, estava falando sobre isso, né? Que o nosso corpo ele começa a dar sinais de envelhecimento, mas a nossa mente ela continua superativa. Então, enxergar isso, reconhecer é muito difícil. Você conseguir equilibrar isso. Na verdade, a equipe multidisciplinar é extremamente importante quando a gente trata, principalmente as mulheres nessa fase. Por quê? Porque tem essa característica do mental, mas tem um impacto também físico. Então, a queda do estrógeno, a queda da progesterona, vai trazer um aumento de gordura abdominal. A mudança da estética da mulher, né? Vai ser muito flacidez, queda do colágeno, O que você da elastina. Logo de primeiro, falando dessa parte estética, corporal e facial, que isso com certeza incomoda muito, né? Qual é o primeiro sinal que te chama a atenção quando tua paciente chega no consultório, né, e que você identifica corporalmente esse sinal? O que te chama, geralmente, é mais comum a atenção? A minha visão, assim, da minha experiência de muitos anos, é que, primeiramente, é o sinal psicológico mesmo, a questão do sono, a questão do que a gente comentou há pouco. Sim. Em segundo lugar, é aquela pessoa que chega e você percebe mesmo, né? O surgimento de olheiras, a pessoa com a fisionomia mais cansada. E elas relatam isso. Doutora, eu tô mais flácida, eu sinto menos força. É aquela pessoa, por exemplo, eu tenho uma paciente que poucos dias ela fez, doutora, eu mexi em todas as plantas da casa, hoje eu tô sem energia para puxar uma planta de um lugar para o outro. E elas sentem isso muito em relação à face, ao pescoço, às mãos. E elas falam, doutora, olhe pra minha mão, não é a minha mão, eu nunca tive essa mão. Doutora, minha mão envelheceu 20 anos. De forma assim tão rápida, né? É rápido. A questão do rosto, algumas pessoas chegam a falar, meu rosto está derretendo. Eu sinto, é como se... A senhora conhece uma vela? Meu rosto é uma vela que eu acendi e eu tô sentindo que ele tá derretendo. Sim. E realmente isso é uma coisa que a gente nota, não na intensidade que ela refere pra gente, mas você que tem aquele acompanhamento daquela mulher, você nota, tem um pouco mais de flacidez. Então, essa questão é uma questão que a gente observa sim.
Outra coisa que chama muita atenção e que às vezes elas não percebem, mas cabelo. Que eu percebo, é a questão do cabelo. É aquela mulher que tinha aquele cabelo brilhoso, né? E fica mais ralinho o cabelo vai ficando mais rarefeito, vai ficando mais fino, vai ficando mais opaco. E você vê no rosto, né, que a integridade do rosto dela mudou, que a forma mudou. Então, isso... Em relação a isso, a gente atrelaça também a sarcopenia, não é isso? E a sarcopenia, a questão da força. Inicialmente é muito força. Porque como a mulher, ela tem, a maioria, a mulher, ela tem tecido de pouso por natureza, né? A natureza do estradiol. E o estradiol, ele é o hormônio mais anabólico da mulher. Muito mais anabólico do que a testosterona da mulher. Sim, da mulher. Então, à medida que você entra no climatério e esse estradiol vai caindo, o acúmulo de gordura percepção de força e a questão da instalação da ela fica mais inflamada também, né? E a questão que a gente também imunidade baixa também, né? Com isso. Muito. E a questão de notar. A mulher que faz exercício, da mulher que não faz exercício. Foi o que eu falei da mulherada que tem 20 anos, já começou a se preocupar agora. Porque a gente está falando dos sinais, mas os cuidados precisam começar desde cedo. Então, uma mulher que começa a se cuidar com 20 anos, né, aumenta a sua quantidade de massa muscular, que a gente falou da sarcopenia agora. Então, chega nessa fase com os sinais, ela vai sofrer muito menos do que uma mulher que nunca se cuidou. Então, o estilo de vida, ele vai favorecer muito para que quando chega nessa fase, ela tenha esses sinais de uma forma não tão agressiva, né? Assim, é o meu ponto de vista, principalmente como profissional da área de atividade física. É o que eu vejo muito. Minhas alunas que começaram a se cuidar desde cedo, elas menopausaram e tipo, tão tranquilas, estão melhores às vezes do que muita mulher de 20 anos. Elas estão menopausando, mas não estão sofrendo de uma forma tão agressiva, porque é um processo que eu posso chamar de agressivo, assim, uma palavra talvez pesada, né? Mas é porque pra gente que é mulher, eu acho que a gente recebe de uma forma agressiva, né? Poxa, é porque meio que da noite pro dia, você dorme de um jeito e acorda de outro. Você acorda descansada, acorda cansada, então você é meio que agressivo. Então, uma mulher que começa a se cuidar desde cedo, tem uma boa alimentação, tem uma boa estilo de vida com atividade física, tem menos níveis de estresse, ela vai conseguir passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mais leve, mais amena. Até porque a atividade física, nesse sentido, além de melhorar toda essa condição, né, que a gente está falando de força, melhora a qualidade da articulação óssea, mas também tem o bem-estar. O bem-estar. Né? Trabalha muito essa questão do equilíbrio ali desses hormônios, né? Hoje, a gente falando de sarcopenia, é importante falar, né, gente? Sarcopenia é a perda da massa magra, da massa muscular no corpo. Então, nossos tecidos, eles vão sendo substituídos por gordura. Sim. E isso traz consequências extremamente avalaçadoras. E é um processo que vai acontecer, a pessoa se cuidando ou não. Exatamente, vai acontecer. Para a gente ter, assim, metrificar o processo, a partir dos 30 anos de idade, que é quando começa mais ou menos o climatério, a gente perde de 10 a 15% de massa óssea, massa magra, massa muscular a cada década. É muita coisa. Parece pouco. Eu vou perder 10% a cada 10 anos? Sim, vai perder. Isso tem um impacto enorme. Isso é fisiológico, gente. Todo mundo vai ter. O que barra isso? O que impede? O que minimiza esse processo? Atividade física. E aí não pode ser mais atividade física qualquer. Não pode ser só a caminhada. Aí é importante a gente entender que a musculação hoje é muito estudada. É muito entender que hoje a gente estuda muito reserva proteica. O que é isso? É a diferença entre aquela mulher que malha e a mulher que não malha. A mulher que ela já vem fazendo musculação desde cedo, ela tem uma reserva melhor. Se ela tem mais reserva, ela vai envelhecer com mais músculo. A mulher que nunca malhou, ela ainda tem tempo de fazer uma reserva de músculo, uma reserva proteica, mas vai ser uma reserva menor. Então ela tem que ser cuidada de uma forma mais também, especial, né? Ainda. E vai ter mais dificuldade, porque já vai começar uma fase que ela já vai estar mais cansada. Quando você já vem, é o fator inércia, né? Você já está ali no processo, então você só vai ter que segurar um pouquinho mais. Porque mesmo você treinando, você vai sentir também durante os treinos, né, aquele cansaço. Pô, hoje eu treinava com mais vigor, agora eu já não treino com o mesmo vigor. Mas você já está Mas você já tem a sua reserva proteica
para você ficar bem. Tá no crédito. E essa reserva está diretamente ligada à parte que também incomoda muito, ao cabelo, à unha, à pele, à renovação celular e à questão da desinflamação. A outra coisa que muitas vezes a mulher não se atenta é que a mulher ela chega muito com essa queixa no consultório: doutora, depois que eu entrei na menopausa não perco 1 quilo. Mas não perde porque não malha. Ah, doutora, e a malhação que vai emagrecer? Não. Mas a malhação aumenta a sua taxa energética basal. Perfeito. O que é isso? Quanto mais musculação você faz, mais você vai gastar para os processos inerentes do corpo. Você vai gastar mais energia para respirar, seu intestino vai funcionar melhor, você vai ter uma renovação, você vai ter uma limpeza do seu organismo, que é uma autolimpeza pelos nossos próprios processos biológicos melhor. Sim. Então isso também desinflama, o exercício ele ajuda nesse processo. Então realmente é uma coisa que não existe, por exemplo, vamos tratar a menopausa com hormônio, então é fácil. Caiu o estrógeno, caiu a progesterona, eu reponho e pronto, é só isso? Não, não é. É fazer atividade física, é comer bem. E comer bem, gente, não é só parar de comer o que lhe faz mal. É passar a comer o que lhe faz bem. Eu tenho muitas pacientes que chegam pra mim, elas não comem. E comer também, né, doutora? Porque tem muita mulher, essa fase também, a mulher perde o apetite. Que tem medo de comer pra não engordar. Não, eu conheço mulheres nessa fase que faz 1 ou 2 refeições por dia. Eu fico, gente, como é que sobrevive? E aí o que vai acontecer do que você falou da questão da reserva, né? Vai sempre tirar da reserva. Então cada vez mais ela vai perder massa magra. E vai ficar fraca, aí, mas eu não como besteira porque eu tô engordando. Só faz 1 ou 2 refeições. E aí tá perdendo, porque o corpo vai precisar de alguma forma fazer aquela renovação. Então ele vai retirar da onde? Da massa muscular. Então, o comer, como você falou... E se você vem com erro alimentar grande, porque assim, a gente vê muito isso aqui na nossa região. Você passa a vida inteira se alimentando basicamente de massa. É verdade. Ou pizza, lasanha, pão, ou então aquela... Cuscuz. Ou então é aquela história do arroz, feijão e carne. E geralmente a carne... uma carne pouquinha, né? Você não pensa, por exemplo, mulher comer carne no café da manhã com uma proteína, não é o nosso cultural. Não é cultural. Não adianta a gente mandar ela comer frango no café da manhã, que ela não vai comer. Acha que ela precisa comer frango de manhã. Mas de manhã não vai comer. O que tem? Então ela já vem com esse erro alimentar. Aí de repente ela entra na menopausa, ao invés dela acrescentar o que ela nunca comeu, frutas, legumes, raízes, ela simplesmente deixa de comer. É exatamente isso. E aí ela não come nem o carboidrato de ação rápida e nem o complexo, que seria o melhor para ela. Tem essa questão. Eu quero muito emagrecer porque eu tô com muita gordura localizada, como a doutora tá falando. Para de comer, né, Lia? Só que aí vai perder o quê? Toda a massa muscular e aquela gordura localizada vai continuar. Vai cada vez aumentar. Ele não faz atividade física. E muitas vezes faz atividade física, mas como estamos falando, a importância de uma determinada atividade física para essa etapa, que é a musculação. Para aquisição da massa muscular, né? Para manutenção dessa massa muscular. Então, aqui no consultório também eu percebo muitas pacientes minhas que vêm, eu faço atividade física, mas eu faço beach tênis, eu faço caminhada, eu faço ciclismo, não treino musculação. Mas detesto musculação. Só que agora não é o detestar. Não pode. Agora é uma questão necessária. Inclusive, o que você falou em relação a não adianta só colocar hormônio, tem que fazer atividade física também. Ficar atenta que a musculação, principalmente a musculação, como você acabou de dizer, né? A gente está falando sobre... Não é defendendo uma atividade física, mas estamos falando de ciência. É ciência isso, né? Então, a musculação ela também estimula a produção de hormônios. É algo que outras atividades físicas não fazem. Então, você chegar lá e fazer um treinamento de força, você chegar lá e fazer um treinamento de resistência, né, um aumento de carga, você vai ter estímulos de hormônio. Então, se você faz isso associado ao tratamento, né, de reposição hormonal, você consegue ter muito mais eficiência nesse tratamento, nos resultados, do que uma pessoa que não treina musculação. Né, que você falou esse ponto, né? Não adianta só chegar lá e colocar hormônio, tem que ter a associação. Eu tenho um cientista, um professor que eu gosto muito de uma frase dele, que ele fala assim, hormônio não é para todo mundo, hormônio é para quem merece.
Quem merece tomar hormônio é o paciente que come bem, Sim. é o paciente que faz atividade física, aeróbica e muscular. Sim, sim. É aditivo isso. Sim, sim. Um não exclui o outro, gente. Claro. E é aquela paciente que quer realmente, que faz tudo certinho, que se cuida, que faz sua mamografia, que faz seu ultrassom, que vai no médico. Porque também não pode ser do jeito que muitos acham que é. Eu vou lá, vou tomar meu hormônio, seja ele no meu gel, ou em comprimido, ou em implante, porque isso são só formas de administrar o hormônio. E o hormônio, ele tem efeito em qualquer forma administrada, que é outra coisa que as pessoas... doutora, não tô usando nada não, só um gelzinho. Gelzinho é hormônio, gente. Faz efeito do mesmo jeito. Sim. Ele não é nem mais, nem menos do que o injetável, do que o oral, do que o implante. Então, na verdade... só deve usar hormônio quem realmente tem a cultura de ir a seu médico a cada 6 meses ou a cada ano, a depender do médico, do método que em conjunto eles escolham para fazer o tratamento. Mas isso também é bem importante. Eu gosto sempre de futucar. Eu adoro futucar, que é bem minha cara isso. Justamente essa mulherada que... Eu conheço mulheres que nem tem 20 anos ainda, mulheres de 18, 19 anos, já colocando implantes. Não sei, essa área não é minha, mas assim, eu vejo muitas vezes não tendo a necessidade de colocar tais hormônios e colocando, mas não para um fim de controle hormonal, como estamos falando agora, mas para a finalidade estética, né? Aumento da massa muscular e tal. Então, assim, eu vejo médicos defendendo isso, não sei se, na minha opinião, seria, né, o melhor caminho, ou se existe um fundamento para isso. Eu até quero poder entender melhor isso, né? Eu vou te explicar o que é que acontece. Sim, desculpa interromper, mas você faz essa colocação de hormônio, de implante no seu consultório, porque aí linkado ao que Lia te perguntou, aí ela, né, perguntando sobre essa faixa etária, de idade relacionada a esse implante, e além disso, qual a indicação que você faz mais segura? Isso. No meu consultório, especificamente, eu trato mulheres na menopausa e homens com hipogonadismo, também relacionado a uma necessidade física, tanto por causa genética, hereditária, como a antiga andropausa, que hoje não é mais esse termo que a gente usa, é uma deficiência, um hipogonadismo por deficiência de testosterona, que acomete o homem, alguns homens, em menor intensidade do que a menopausa acomete as mulheres. Mas vamos falar do que está na moda. As pessoas utilizam a palavra implante e usam uma nomenclatura que eu não concordo e que eu acho até feia. Chip. É o chip da beleza. Chip da beleza. O chip da beleza, na verdade, nada mais é do que um implante de gestrinona. A gestrinona, ele não é um hormônio bioidêntico, ele é um hormônio sintético, ele é um remédio que foi sintetizado para tratar. Foi até um médico baiano, foi da minha época, não vou dizer que eu já tenho uma certa idade, viu, gente? Eu assisti muitas aulas com o Dr. Elcimar. Então, Dr. Elcimar, ele foi um estudioso da gestrinona e ele era muito assim, ele era muito deslumbrado com o benefício que a gestrinona trazia para as mulheres que sofriam com a endometriose. Então, a gestrinona, ela tem uma aplicação médica, sim, e ela deve ser usada, sim, em doenças estrogênio dependentes. O que é isso, doutora? A endometriose, a adenomiose, a miomatose. Algumas doenças, elas têm por característica, tem uma sobrecarga, uma predominância do estrogênio no corpo da mulher. E isso traz um quadro clínico extremamente doloroso. A criança que desde a primeira menstruação tem muita cólica. Sim. Isso vai piorando na idade, isso se acentua muito, gente, no período do climatério, porque essa predominância estrogênica, ela piora. É a mulher que ela deixa de trabalhar uma semana durante o mês no período menstrual, ela não consegue ter vida conjugal com o parceiro que ela escolheu, ela não consegue ir na rua, ela não consegue fazer nada. Então, existe indicações
extremamente assim, onde a gestrinona, extremamente benéfica. Sim, onde a gestrinona é extremamente bem aplicada. Isso, para a finalidade de um tratamento, para a finalidade de um tratamento. Exato. Então, quando a gente o que me preocupa é justamente a finalidade. Aquela menina usando gestrinona numa idade muito precoce. E sem necessidade, né? Sem necessidade. A gente se preocupa por quê? Porque como ele é um remédio aplicado para uma determinada situação, para determinadas situações, também tem efeitos colaterais. Que ela vai sofrer lá na frente, né? Um efeito mais crônico, né? Esses efeitos colaterais. Exatamente. Então, o que acontece? A gestrinona, ela é um análogo de hormônio, ela age como um hormônio, ela causa uma atrofia do endométrio, e ela bloqueia o eixo da ovulação. Então, o que acontece? A menina depois, ela pode ter ela tá, assim, não é que vai acontecer, mas existe um risco inerente de ter infertilidade, de ter uma atrofia de endométrio a ponto de que ela não possa gestar depois. Então, esse risco existe. Infelizmente, a gente vê, como foi dito aqui, o chip da beleza, ele virou moda, né? Sim. E com isso, em vários consultórios que de repente não passam esse tipo de informação, né, de uma forma bem clara, né, para que a paciente que procura, que leu de uma forma leiga, se interessou, não entendeu e foi lá buscar uma questão estética também. E deixa eu te falar, e eu falei tem médico que também... É verdade, infelizmente. E deixa eu te falar, eu falei de um efeito assim mais grave, que seria a questão da infertilidade. Sim. Mas eu não falei do que a gente vê que é corriqueiro, que é queda de cabelo, aparecimento de acne, efeitos mais rápidos, né? Dolorosas, endolço. Às vezes aparece não só na face, como no dorso, no tronco inteiro. Então, acaba que assim, acne, pele oleosa, queda de cabelo, irritabilidade, alteração do sono, também pode acontecer quando a gente bloqueia o eixo de uma menina com gestrinona sem nenhuma função terapêutica. E existe também o fator de, por exemplo, ela colocou o chip da beleza sem nenhuma finalidade de tratamento para a saúde, apenas com fins estéticos. Aí vamos dizer que no outro ano, porque normalmente é anual, né, ou semestral que coloca... Existem dois tipos de implantes. Os absorvíveis, que você você recoloca a cada 6 meses. Ele não precisa ser retirado. Sim. E o silástico, que você faz anual. Esse é um tubinho de silicone com microfuros, a substância vem dentro daquele microtúbulo, você insere na mulher na região glútea, ele precisa ser retirado e recolocado outro tubinho depois de 1 ano. Pronto, aí vamos dizer que ela começou a realizar, né, esse acompanhamento, e aí vamos dizer que ela não tem mais condição financeira, porque é um tratamento caro, né, e ela não dá continuidade. Essa quebra, né, hormonal, porque o corpo ele acaba se acostumando com aquela substância, já que é um sintético, é algo que a gente não produz, né, algo que está vindo de fora. O que acontece com essa parada brusca? Ela tá usando esse hormônio e aí, eu não vou ter dinheiro para recolocar, ou o anual, o semestral, não sei. Um pouquinho, porque existe um certo efeito. Porque assim, já que usou sem efeito terapêutico, porque assim, quando você usa a gestrinona para a endometriose, ela vai agir exatamente nos focos de endometriose. Sim. A endometriose, que seria assim, a doença que seria mais beneficiada pelo uso da gestrinona, é uma doença extremamente dolorosa. Você tem focos de endométrio, aquela região interna do útero, que descama a cada ano em outros locais do corpo. Então, você pode ter endométrio, por exemplo, dentro do abdômen. Então, ela sente uma dor abdominal muito grande. Então, você fazer uma atrofia nessa mulher, você vai trocar. Se ela não pode manter a gestrinona por uso em implante, que é uma forma de uso e uma medicação mais cara, a gente dá a opção dela usar em óvulos vaginais, em cremes vaginais, ou até de forma sublingual. Então, é como eu te falei, o implante é uma forma de administrar o remédio. Mas não é um implante, não é chip, como elas colocam, chip da beleza. Elas se utilizam desse tipo de medicação por agregar uma dose suprafisiológica muito grande para ter um certo benefício estético.
mas que na verdade não seria a indicação médica. Então, quando ela para de uma forma brusca, assim, ela vai sofrer, né, esses efeitos. A que não puder, por exemplo, financeiramente, eu tenho uma paciente com endometriose e ela não consegue manter aquele tratamento, a gente tem outras formas de fazer a medicação para ela. Existem outras medicações, como o Dinogest, que também é um remédio, em pílula, que a gente utiliza para endometriose, e algumas mulheres se dão super bem, tem um custo também bem menor do que a gestrinona. Não é só gestrinona que trata endometriose. É muito bom. O profissional não quer vender apenas, ela não quer tratar. A intenção não é vender implante, a intenção é você tratar o seu paciente. Até porque você vai ter pacientes de todas as classes, então nem todo mundo tem condição de manter o chip. E lembrar sempre que a endometriose, como a menopausa, já que a gente abordou aqui, é uma doença extremamente inflamatória. E no caso da endometriose, se ela não tiver uma alimentação melhor, parar o álcool, parar o cigarro, os fatores inflamatórios, fazer exercício, não tem gestrinona, não tem Dinogest, não tem anticoncepcional, não tem Mirena que melhore, porque na verdade você tem que agregar toda uma condição de melhora da saúde. No caso do shape, mais uma dúvida que eu tenho. Tendo a indicação terapêutica e estando ali nesse período que vai favorecer a regulação dos hormônios por uma questão da menopausa, existe a possibilidade de agregar dentro desses túbulos, né? Vou falar chip. Implantes. Também algumas substâncias que vão favorecer essa questão a mais para a pele, além do que o próprio hormônio já favorece, pele, cabelo, um ganho maior de massa muscular, enfim, um up mais estético, tem como? Tem e não tem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É assim. Tudo que é novo, tudo que começa, precisa ser regulamentado. Hoje a grande discussão no meio médico acerca dos implantes é você ter a segurança. Cadê os estudos que mostram a segurança de você implantar qualquer substância via implante? Por exemplo, insulina é um hormônio. A gente tem insulina hoje no Brasil injetável e por via nasal. Algumas formulações foram retiradas, mas existe uma insulina nasal de ação rápida que é comercializada. Para que a gente utilize a forma nasal, a gente tem que conhecer mecanismos de ação, quanto tempo dura no organismo, quais são os efeitos colaterais, tem algum efeito tópico, sistêmico. Então existe todo um estudo de farmacocinética e farmacodinâmica que vão dar ao profissional a segurança de prescrever. No caso dos implantes, o Dr. Elcimar começou a trabalhar com implante em 1940. Então, parece muito tempo, mas em termos de medicina, é muito e é pouco, né? E como é uma coisa que vem sendo estudada, então, assim, tem muito estudo fazendo essa parte que mostrando a gente segurança e eficácia de algumas substâncias. Então, hoje existem implantes de NAD, de metformina, de vitamina D, né? Sim. Mas que não estão ainda estudados da mesma forma, por exemplo, que uma insulina. E aí existe médicos a favor, médicos contra. Como é o caso, por exemplo, da vacina do Covid. A vacina eu tomei, eu não sei se vocês tomaram, Sim. Mas a gente não tinha um estudo de segurança no padrão que a exigência científica exige, assim, que norteia. Verdade. Por quê? Porque a gente não tinha tempo, estávamos numa epidemia que tinha que ser resolvida. Sim, foi tudo muito rápido, então, né? Hoje, o que eu penso é que, assim, pelo tempo de uso do hormônio, dos implantes, eles são uma forma de administração segura. Sim. Quando o médico sabe o que vai fazer. Sim, perfeito. O que a gente tem no mercado é que nem todo mundo que faz implante faz de uma maneira calculada, individualizada. Sim. E as pessoas são únicas.
Então, Daniele é Daniele, Lia é Lia. O que serve para você pode ser péssimo para ela e vice-versa. E com essas informações todas, o paciente muitas vezes já chega lá pedindo. Ele não espera o médico prescrever, ele já chega lá prescrevendo. Eu quero colocar o implante do NAD. Tipo, como assim? Como assim? Onde foi que você ouviu falar? E tem médico que vai e coloca. Porque hoje a globalização dá a você uma visão de mundo muito grande. Sim. Hoje não existe mais você não saber o que é tal objeto. Você entra na internet, eu achei lindo isso aqui no consultório de doutora Dani. Eu vou lá na internet, escrevo lá as características. Tem hora que a gente entende porque antigamente escondia as informações do povo, né? Porque hoje não, hoje a gente... Essa entrega de informação chega a ser perigosa. Porque as pessoas acabam... Só pra eu não esquecer, gente. As pessoas comentam muito de gestrinona e nós médicos também. Porque existe essa discussão, como existe na vacina do Covid, como existe na vacina do HPV, dengue e tantas outras coisas que temos que discutir sim. Eu acho que isso é benéfico. Mas a gestrinona, só para eu não esquecer, porque eu vou para esse congresso, a gestrinona ela vem sendo estudada há mais de 5 anos, num grande trabalho que está lá na internet, é um trabalho prospectivo, é o primeiro grande trabalho científico, trazendo a segurança e eficácia da gestrinona em mulheres com endometriose, e o estudo GLADE, que vai ser apresentado agora, até o final do ano, no Congresso Mundial de Ginecologia fora do Brasil, na Europa. E esse congresso eu acho que vai ser assim, um passo a mais trazendo um pouco dessa segurança que alguns colegas médicos interrogam a respeito do implante da gestrinona, mas sempre batendo aqui que é uma medicação, não é um hormônio bioidêntico, e é uma medicação usada para tratar patologias de predominância estrogênica. É por isso que mesmo a gente tendo informações, né, a gente precisa da orientação do profissional, né? Sim. Então, aquilo que eu estava falando do meu medo quando as pessoas têm muita informação, é por isso, porque as pessoas vão lá, buscam, leem, acham que já são expert. Mas sempre precisa saber que uma profissional como você, que já tem tantos anos, né, nessa área, ainda assim continua se atualizando, continua indo para congresso, buscando novas informações. Então imagine nós como leigos, né, querendo achar que sabemos de alguma coisa, não tem como, a gente sempre vai precisar de um profissional. Né? Exatamente. A minha dúvida também é as mulheres que hoje não detêm um plano de saúde, também não conseguem ir ao consultório particular. Eu sei que sua clínica hoje é renomada, porém dentro do SUS, essas sintomatologias que foram identificadas e que você disse aqui, para que todo mundo tivesse aí um alerta, né, um norte, qual o primeiro passo que essas mulheres devem ter dentro ali do SUS que pode auxiliar e dar esse norte, pelo menos para elas? Qual a especialidade? A gente entendeu que a endocrinologia é extremamente importante, assim como a ginecologia. Seria essas duas áreas iniciais? Sim, Dani, eu penso que sim, porque o SUS ele tem muitos ambulatórios espalhados pelos nossos hospitais e escolas, onde nós temos atendimento tanto em ginecologia quanto em endocrinologia. E são profissionais preparados para orientar a mulher nessa fase. A visão do médico é uma visão que vem se modificando. Isso é uma interpretação minha, né? Eu falo por mim, é até uma experiência própria. O médico ele deixou de ser hoje aquele profissional que ele vai seguir um livro e ele vai ter uma visão fechada daquele livro, sem pensar no paciente. Então, hoje eu não enxergo mais, por exemplo, Lia, eu não olho Lia pelo livro só, eu olho Lia pelo que Lia me conta. Essa visão mais holística, ela tem que ser desenvolvida, e eu acho que isso está penetrando cada vez mais no SUS. Esse trabalho GLADE que eu estou falando, ele está sendo feito em universidades federais lá no Rio de Janeiro. Dr. Malavasky, que é o cientista responsável pelo projeto, e são meninas e mulheres que sofrem com endometriose, têm endometriose por biópsia comprovada, e é tudo a nível SUS. Então são centenas de mulheres que foram tratadas com DIU para evitar a concepção, porque a gestrinona ela não é um anticoncepcional,
E agregado a isso, ele fez o transplante, o implante de gestrinona. E aliado a ele, tiveram vários grupos pelo Brasil, Rio Grande do Sul, Fortaleza, outros estados também tiveram esse benefício e entraram no estudo. É um estudo multicêntrico. Então, na verdade, você vê que aos pouquinhos o SUS também vem caminhando nesse caminho de beneficiar nossas pacientes. Então, não é uma coisa só feita a nível privado, né? Então, a gente consegue. Consegue, aí, sim, consegue. A experiência que eu ia falar é em relação a visão que o médico tem hoje, que deve ser mais holística. Então, eu sempre fui muito estudiosa, né? Muito apaixonada, vamos dizer, acho que o termo é esse. Eu sempre fui muito apaixonada por medicina, eu sempre fui muito curiosa. Dentro da minha formação, eu trabalhei em UTI durante mais de 10 anos, em pronto-socorros. Eu fiz cursos fora da minha área, porque eu queria saber, eu queria conhecer. Sim. Então, para vocês terem uma ideia, só para você entender, eu fiz um curso de colposcopia no CEPAR, onde eu fazia preventivo. Eu aprendi a fazer preventivo porque eu era curiosa, eu queria entender como é que eu vou dar hormônio para minha mulher sem entender como ela é por dentro. Entendi. Como é o colo do útero dela. Eu fiz inserção de DIU, eu fiz mais de centenas, quase 500 inserções de DIU pela Secretaria de Saúde de Salvador, alguns anos atrás, porque eu fiz um curso de planejamento familiar, porque eu queria aprender o que é anel vaginal. Perfeito. Tá. Como é que um endócrino vai prescrever um método anticoncepcional sem eu ver aplicando? Sim. Então, eu acho que essa visão holística é a medicina do futuro. Perfeito. Algumas pessoas me falam, Jerusa, você vai ver, troca de profissão. Não, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tecnologia não vai substituir. Com certeza. Tecnologia vai ajudar o médico a aprender mais. Mas você precisa entender como é que está funcionando aquilo ali. Mas você precisa estar aberta à mudança. Sim, então, hoje eu acho que existe uma mudança muito grande. E eu mudei muito. Perfeito. Eu evoluí muito. Você está evoluindo junto, porque muitas pessoas ficam lá atrás, né? O mundo está evoluindo, a porque pessoa, tem o profissional medo fica de lá. Mudar. Exato. Tem medo de aprender. A gente tem que evoluir tem medo junto. de dizer, poxa, eu tenho 50 anos de idade, eu sou velha, eu não quero mais ficar indo para congresso. Mas a gente deve, os colegas até porque devem. as mulheres que você vai tratar hoje de 30 anos não vão ser as mesmas que daqui a 10 anos você vai tratar. Exatamente. Daqui a 10 anos as próximas 30, né, que você vai tratar vão estar em outras realidades, né, outras condições, porque o corpo da gente sofre com esse processo evolutivo também, né? E esse olhar empático, eu conheço a doutora Jerusa há muitos anos e sei um pouco da caminhada dela médica e entendo que hoje esse caminho que ela está levando vai ofertar para tantas mulheres, para todas nós, um benefício gigantesco, porque ela tem esse olhar empático. Perfeito. Né? Ela tem esse olhar empático que a gente precisa. A gente precisa, a mulher carente disso, acolhedor, né? E ainda mais dentro desse menopausa, momento. Gente, é um período que precisa de muita gente para ajudar a mulher. Eu estou num momento de vida extremamente apaixonada pela menopausa. Primeiro porque eu estou vivendo a menopausa, gente. E eu confesso a vocês que é diferente você viver. Por mais que a gente estude, é diferente quando a gente passa. Entendo. Isso te faz ter até mais empatia, né, com suas pacientes. E de repente eu me vi, eu estava conversando com o Dani antes da gente começar, eu falando com o Dani. Por que eu comecei a triar esse novo caminho de tratar muito mulheres na menopausa? Porque chegou uma hora que eu parei um dia e fiz assim, peraí, eu não tô bem. E tudo que eu tô sentindo eu sei o que é. Mas eu não tô fazendo nada por mim. Eu faço tanto para todo mundo e não faço por mim. E é esse momento que eu tô vivendo. É o momento que eu tô buscando fazer alguma coisa por mim, porque eu me sinto diferente. Mas não é diferente mentalmente. Eu tenho metas, eu tenho sonhos, eu quero estudar, mas o meu corpo não veio junto. E o fazer por você vai ajudar você a fazer muito mais. E agora eu tô correndo atrás do meu corpo. E eu quero ajudar as mulheres não chegarem na minha idade para correr atrás do corpo. Eu quero que elas cheguem com o corpo pronto para menopausa. Sim. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu dou até a minha mão à palmatória.
né? Porque assim, eu nunca, gente, fui sedentária, mas eu fazia só o aeróbico. Então chegou uma hora que quando começou a doer, dói tudo. Não tinha essa visão ainda, né? Até porque você estava muito focada em outras coisas. Estudar, mas isso não existe. Nós temos que dividir o nosso tempo, nós temos que administrar o nosso tempo. Nós merecemos comer bem, fazer exercício, porque a gente tem essa preocupação. Verdade. Você não dá a comida ruim a seu filho. Verdade. Você não dá a comida ruim a seu marido. Você se preocupa em fazer tudo para todo mundo. Ninguém dorme numa cama suja. Porque você que é mulher, você que tá ali administrando a sua casa, você faz tudo por todo mundo. Ninguém entra na sua casa e senta no sofá sujo. Mas você vai dormir cansada, você fica com a unha sem fazer, você não passa uma hidratação no cabelo há 1000 anos hidratante. Eu tenho senhoras que chegam lá, a senhora passa um hidratante nessa pele? Eu nunca passei, doutora. Mas nunca passou, gente, não é porque ela não merece, não é porque ela não quis. É porque às vezes ela nunca teve tempo, ela nunca teve oportunidade. Verdade. Muitas vezes eu chego e pego um pé, por exemplo, um pé de um paciente que é diabético para examinar, eu pego um hidratantezinho ali e passo. No final da consulta, às vezes eles fazem assim: doutora, e esse cremezinho que a senhora passou? Meu Deus. O que é mesmo? Passe aí para eu comprar. É a experiência do ser cuidado. Verdade. Então, assim, a gente precisa disso, né? Então, eu acho que o que engloba a menopausa é isso. Engloba você abrir sua cabeça, que nós somos pessoas únicas. Ninguém toma seu lugar no mundo pra nada. O mundo tá aí pra todo mundo. Mas que a gente tem que ser bem cuidado. Pelo seu médico, pela sua fisioterapeuta, pela sua educadora física. E que nós devemos nos unir cada vez mais para cuidar do nosso paciente. Porque todos nós somos vulneráveis, né? Somos vulneráveis. Eu achei muito humano isso que ela falou. Eu não me cuidava, não tinha essa visão, porque isso, ela podia omitir essa informação ou apenas mascarar e se mostrar a Mulher Maravilha, mas ela soube mostrar que ela foi vulnerável durante um tempo e que isso impactou e que fortaleceu até que ela buscasse mais isso. E agora tá dando passos diferentes. Exatamente. E querendo conscientizar de que as pessoas não façam dessa forma. Então todos nós estamos vulneráveis. Assim como você está vulnerável, eu estou vulnerável a talvez não a atividade física que sempre falo que eu fiz, mas as outras áreas. Então a junção, como você falou, do multidisciplinar, né, do interdisciplinar, traz justamente para que a gente consiga, em cada areazinha, né, ficar mais atento e cuidado. E a autoestima, ela não é desvinculada da saúde. Com certeza. Né? Então a gente busca uma boa alimentação porque a gente quer se nutrir, quer ter estética, a gente busca atividade física da mesma forma, porque a gente quer saúde, mas quer estética. A importância da gente se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir valorizada, gostar do que vê, porque isso aqui inflige demais na nossa cabeça. Eu falo muito para as minhas pacientes, Dani, não sei se você tem essa visão, a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? Então, é o bem-estar físico, mental, social, estético, é tudo, gente. Então, não adianta você dizer que você, eu tô ótima, maravilhosa, eu sou uma pessoa com a personalidade legal, eu converso, eu conto piada, se quando eu entro no meu quarto ou no meu banheiro, eu olho pro espelho e não vejo o que eu gosto. Eu tenho que fazer por mim o que eu acho que eu mereço e que eu preciso para me sentir bem. Porque isso é bem importante. Não é para os outros, gente. A gente não faz uma prótese de mama, a gente não faz um tratamento dentário, a gente... Minhas pacientes idosas, eu fico muito feliz quando elas chegam com os cabelinhos coloridos, com as sobrancelhas. Isso é muito... Eu quero ser uma velhinha renada, eu quero, entendeu? Eu enxergo a autoestima assim. É saúde. Quando a mulher se olha no espelho, é como se ela estivesse olhando um quadro, né, de arte. Ela é uma arte, porque o nosso corpo é uma arte ambulante. Então, assim, o fato de você pensar na estética não é algo que as pessoas deveriam colocar tanto um peso, né? Eu sou muito vaidosa, não, fulana é vaidosa. Poxa, mas se essa vaidade está trazendo, ela está motivando com que ela se alimente melhor, faça atividade física, se olhe no espelho, se sinta bem, seja uma pessoa melhor para sua família e para o mundo. Exatamente, então ela se olha e se sente bem, isso é positivo. Isso é muito positivo. Agora, o que não adianta a mulher ter essa vaidade e tá sempre para baixo, tá sempre
sempre se colocando. Exatamente. Aí tem algum fator. Não, aí tem alguma coisa errada. Desajustado. Exatamente. Mas a vaidade eu acho muito bom. Eu também Você olha no espelho e fala, poxa, que mulher gostosa. Eu queria me pegar hoje. Ou Eu sou gostosa, eu sou ou ao linda. contrário, se Né? violentar Ou de se fazer violentar, alguma coisa que não quer. Não Porque pode. eu ouço, infelizmente, aqui também no consultório, aquela questão de eu não quero fazer cirurgia plástica, mas o meu marido está me obrigando e eu preciso fazer. Então Se isso, sentir na obrigação. né, é algo muito pesado Isso e é pesado. que também Exatamente. não se encaixa no que estamos falando. Exatamente. né? Doutora, a gente falou da sua clínica. Eu queria que você falasse um pouquinho onde fica a sua clínica, seus dias de atendimento, seus horários, para que, né, todo mundo que está assistindo possa saber. A gente vai colocar também o Instagram, o contato da doutora, qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para falar. Sim. Eu sei que ela é super aberta para responder. Sou sim, gente. Isso. Podem perguntar lá no Instagram, eu respondo Perfeito. todo mundo. A doutora está entrando na era tecnológica. A minha clínica é lá no edifício Ícone, no Sim. 5º andar, se chama Cliendo, Clínica de Endocrinologia e Diabetes. E eu trato, né, não só a questão de diabetes e endocrinologia geral, mas também essa questão da saúde da mulher em geral. E nós temos homens uma também, equipe, né? Você também trabalha com e você homens, falou, né? claro, Homens também. sim, e homens também. Perfeito. Como eu falei, eu tô apaixonada nesse momento por menopausa. Então minha boca é menopausa, menopausa, menopausa. Mas trato, né, tanto homens, adolescentes, mulheres. Você atende lá todos os dias? Todos os dias, de segunda a Ótimo, sexta, de manhã e de tarde. Atendo muito criança nessa fase de puberdade. A gente tenta sempre agendar de acordo com o público-alvo. E lá é convênio bem- particular? Tem como é o atendimento? convênios, a As duas gente atende opções. convênio, atendemos particular. Ótimo. E temos uma secretária maravilhosa, que é a Jaqueline. Tem uma equipe muito boa, que composta de 2 psicólogos, Dr. Gilvan Mascarinhas, parente de Dani, aí Mascarinhas. Excelente. E tenho também Fernanda Souza, cada um em uma Ótimo. linha terapêutica. Um trabalha com TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e o outro com a linha Gestalt. Fernanda é Gestalt. E temos também 2 nutricionistas, que é Outro trabalho Kisha, completo. Maravilhosa. maravilhosa. Adoro. Completou 15 anos de trabalho comigo essa semana. Que legal, Maravilhosa. que bacana. Beijo, E Kisha. Paloma Reine, que também faz nutrição do esporte. Ai, que legal, Então, que bacana. é uma equipe bem assim, unida. Estamos unidos lá, esperando vocês para ajudar no que a Perfeito. gente puder, tá? Perfeito. É difícil o ícone 5º andar. Lia, eu quero encerrar aqui, mas eu preciso falar algo sobre nossa convidada. Como eu disse, conheço a doutora Jerusa tem bastante tempo. Na verdade, ela é minha prima. E eu não quero falar como família, mas eu Logo quero vi falar que a como beleza mulher. tinha algo em comum, porque era a bicha gata, viu? Ela vai me ajudar, gente. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. E a beleza dela, Lia, é algo muito interno também. Sim. A doutora Jerusa ajudou muito meu pai. Meu pai foi diabético durante muitos anos, meu pai era alcoólatra e foi um momento muito difícil. Ele teve um AVC, ficou acamado e, além disso, tantos e tantos outros pacientes que eu vejo a forma como ela trata. Ela é extremamente humana. Com todos os pacientes, seja como ela disse, ela atende criança, ela atende jovem, ela atende idoso, e é um carinho e uma atenção gigantesca. Obrigada. É o amor que ela além tem mesmo, disso, né? ela como ser humano, não só dentro do consultório, mas fora do consultório, ela agrega, um valor muito Tá me gigantesco emocionando. essa, Ela tá quase chorando. Se eu tô quase chorando, imagina ela dois. como pessoa, como amiga, como família, como mulher. Sim. Então aqui nós falamos muito de mulheres. Sim. E mulheres Isso, que fazem a perfeito. diferença. A diferença. E a doutora Jerusa faz a diferença. Faz a diferença. Obrigada, gente. Faz a Então diferença. eu tenho muito orgulho de ter você aqui no nosso programa. E se sinta abençoada e sabendo que a sua missão está sendo cumprida. Porque eu encaro assim isso como uma missão. Você encontrou a sua missão de sua vida. Gente, se eu sinta quero realizada. agradecer muito a vocês meu amor, duas. eu te Dani aqui agradeço. também. Prazerzão, porque eu não Prazer foi conhecia meu. pessoalmente, eu só conhecia por ouvir. Agradecer muito a Dani, fazer Oh. parte da minha vida. Ela sabe que ela também foi muito importante em todos os momentos da minha vida. E eu amo as pessoas. Vocês falam em missão, eu acho que a minha missão foi vir pro mundo amar.
Eu acho que é a missão de todos nós, na Sim. verdade. Cada um ama do seu jeito. E eu queria deixar isso pra vocês. Eu tô me sentindo muito amada agora. Tô muito feliz por isso. Eu fiquei feliz. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo, assim. É uma resistência que eu tô trabalhando. Eu vou chegar lá. Mas quando Dani me falou, eu fiquei numa felicidade interna. Perfeito. Porque, assim, eu recebo muitos convites pra palestrar, pra falar. Ó, e, chega, assim, tô eu arrepiando. fico meio pé atrás. E Mas eu quando fiquei Dani com me falou, eu fiquei feliz. Mas fiquei como é sua com missão, você fiquei. precisa desbravar. Fiquei muito feliz. Ela tem uma vida diária muito corrida. E Eu eu fiquei com imagino. receio dela não poder vir. Fiquei muito feliz. Se eu tivesse alguma coisa, eu teria desmarcado, viu? Mas Deus foi tão bom. E assim, fico muito feliz. Eu quero que isso aqui seja o primeiro passo pra gente estar aqui ajudando cada vez mais as mulheres. E saiba que eu amo muito você de coração, viu? Fica isso aqui. E você também, a partir de hoje. Obrigada. Foi um prazer Prazerzão. enorme. Obrigada, viu? obrigada Muito mesmo. obrigada mesmo. Que Jesus abençoe. Amém. Amém. Obrigada, amor. Ô, gente, obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Curta, clique, compartilha, comenta, né? Faz o nosso canal crescer, porque tem muita informação bacana, não só público feminino, mas público masculino também. Papo reto, viu, gente? E olha, eu vou voltar daqui a um tempo pra falar dos homens. Pra quem tava travado, o público já prometeu a saída. Vai ter a parte 2. Parte 2, homens. Valeu, gente.